Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. No episódio de hoje, revelamos um dos casos de pessoas desaparecidas mais assombrosos e misteriosos que abalaram Connecticut e captaram a atenção nacional. Por trás dos subúrbios tranquilos, desenrolou-se uma história dramática. Uma mãe de 5 filhos desapareceu, deixando para trás perguntas sem resposta. Um rastro de evidências desconcertantes e uma batalha judicial que manteve o mundo atento. Quem era Jennifer? Que segredos estavam escondidos em sua vida aparentemente perfeita? E como uma cadeia de descobertas chocantes levou os investigadores a desenterrar uma história mais complexa do que qualquer um poderia imaginar? Passo a passo, vamos refazer os eventos que conduziram ao seu desaparecimento, as horas frenéticas que se seguiram, a investigação intensa e o dramático julgamento que revelou verdades ocultas e vidas destroçadas. Esta não é apenas a história de uma mulher desaparecida. É um lembrete arrepiante de que as aparências podem enganar e de que até as comunidades mais pacíficas podem esconder mistérios sombrios. Se você gosta de narrativas aprofundadas e análises detalhadas do caso, este vídeo é para você. Fique conosco até o fim. Você não acreditará nas reviravoltas finais. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Jennifer Farber Dulles nasceu na cidade de Nova York em uma família na qual a arte, a cultura e a educação desempenhavam um papel vital. Ela cresceu em uma atmosfera que valorizava não apenas o bem-estar material, mas também a capacidade de enxergar beleza nos detalhes, desenvolver a curiosidade e buscar profundidade interior. Seus pais, Gloria e Hilary Farber, estavam entre aqueles que acreditavam que o verdadeiro sucesso não é medido apenas por conquistas profissionais, mas também pela capacidade de uma pessoa criar harmonia e calor ao seu redor. Esses valores moldaram o caráter de Jennifer desde cedo, tornando-a uma pessoa delicada, sensível e, ao mesmo tempo, surpreendentemente resistente às provações da vida. Jennifer passou a infância cercada por livros, música e animadas conversas à mesa da família. Sua mãe, uma filantropa conhecida, procurava transmitir aos filhos o amor pela literatura, pelo teatro e pelas ciências humanas. Seu pai, um homem de mente prática, incutiu neles disciplina e respeito pelo trabalho. Na casa dos Farber, frequentemente se discutiam acontecimentos sociais, compartilhavam-se impressões sobre novas exposições ou espetáculos, e a pequena Jennifer absorvia tudo isso como parte de sua realidade cotidiana. Ela cresceu em um mundo onde as palavras tinham peso, e as ideias eram valorizadas não menos do que as ações. Na escola, Jennifer rapidamente se destacou entre os colegas. Ela tinha uma combinação rara de curiosidade e perseverança. Os professores notavam sua capacidade de fazer perguntas profundas, e os colegas a respeitavam por sua gentileza e disposição em ajudar. Seu interesse por literatura e escrita manifestou-se muito cedo. Ainda adolescente, ela mantinha diários pessoais, nos quais descrevia em detalhes seus pensamentos, experiências e observações. Esses cadernos mais tarde se tornariam provas inestimáveis de seu mundo interior. Rico, complexo, repleto de desejos sinceros de compreender a si mesma e os outros. Jennifer recebeu sua educação superior em uma das escolas prestigiadas de Nova York, após o que ingressou na Brown University, uma das melhores da Ivy League. Lá, ela estudou literatura inglesa e escrita, desenvolvendo seu talento e fortalecendo sua confiança em sua própria voz como autora. O ambiente universitário a inspirava. Aulas sobre poesia moderna, debates sobre filosofia, encontros com pessoas criativas. Tudo isso preenchia sua vida de novos significados. Foi durante esse período que Jennifer finalmente se convenceu. Seu caminho era a palavra, o texto, a capacidade de transmitir emoções complexas e observações sutis por meio da escrita. Depois de se formar na universidade, Jennifer continuou seus estudos na Universidade de Nova York, onde obteve um mestrado em escrita. Seu estilo distinguia-se por uma imagética especial, atenção aos detalhes e a capacidade de transmitir o clima por meio de cenas aparentemente simples.
Ela adorava explorar as relações humanas, a psicologia, as sutilezas entre alegria e tristeza, esperança e dúvida. Em suas obras sentia-se honestidade e profundidade, qualidades que não podem ser fingidas. Isso tornava seus textos vivos e próximos de quem os lia. Além dos estudos e do trabalho com textos, Jennifer levava uma vida social ativa. Era aberta, sociável, fazia amigos com facilidade e sabia ouvir. Muitos a lembravam como uma pessoa capaz de criar uma atmosfera de confiança e conquistar as pessoas ao seu redor. Seu calor interior e empatia faziam com que quem estava perto se sentisse calmo e seguro. Ela nunca buscou liderança por reconhecimento. Ao contrário, sua força estava na habilidade de apoiar e inspirar os outros. No início de sua vida adulta, Jennifer já tinha a reputação de uma autora talentosa, uma conversadora inteligente e uma pessoa de personalidade brilhante. Seus textos eram publicados em revistas literárias, ela participava de oficinas e conferências de escritores. Mas, acima de tudo, ela nunca perdeu sua sinceridade humana. Mesmo recebendo elogios de críticos e colegas, Jennifer permanecia modesta, respeitando as opiniões alheias e disposta a aprender coisas novas. A família ocupava um lugar especial em sua vida. Jennifer sonhava em, um dia, criar seu próprio lar, cheio de calor, risos de crianças, conforto e apoio mútuo. Para ela, os valores familiares sempre vinham em primeiro lugar. Ela acreditava que a harmonia nos relacionamentos é o resultado de trabalho em equipe, confiança e respeito. Seus parentes observavam que, para Jennifer, ser mãe significava muito mais do que apenas cuidar dos filhos. Era sua vocação, seu principal projeto e uma fonte de inspiração. Com o tempo, Jennifer realmente se tornou mãe de 5 filhos. Para ela, esse foi um período de profunda realização e felicidade. Ela adorava passar tempo com eles, envolvia-se em seu desenvolvimento, incentivava a curiosidade e o desejo de aprender. Em sua casa, sempre havia espaço para brincadeiras, livros, conversas em conjunto e atividades criativas. Seus filhos cresciam em uma atmosfera onde a opinião pessoal era valorizada, os sentimentos eram respeitados e a individualidade de cada um era apoiada. Apesar de estar ocupada com os deveres maternos, Jennifer não abandonou a escrita. Ela continuou trabalhando em textos, participou de projetos literários e manteve um blog pessoal no qual compartilhava seus pensamentos sobre maternidade, vida na sociedade moderna e o equilíbrio entre sonhos pessoais e a realidade cotidiana. Suas postagens encontravam eco em milhares de pessoas, porque expressavam verdade, sinceridade e a capacidade de falar de coisas complexas em palavras simples. Exteriormente, Jennifer parecia uma pessoa que conseguia combinar tudo: cuidar de uma grande família, trabalho criativo e uma vida social ativa. Ela passava da impressão de ser uma mulher forte, organizada e harmoniosa. Mas, ao mesmo tempo, seus entes queridos sabiam que, por trás dessa força, havia uma enorme sensibilidade, vulnerabilidade e a capacidade de viver profundamente cada acontecimento. Era justamente essa combinação de força e vulnerabilidade que tornava sua personalidade tão cativante. Morando em Connecticut, Jennifer criou ao seu redor uma atmosfera especial de aconchego. Sua casa estava repleta de livros, fotografias familiares e objetos de arte que ela escolhia com amor. Ela prestava atenção aos detalhes: belas toalhas de mesa, iluminação suave, música tocando à noite. Para ela, isso não era apenas uma decoração do cotidiano, mas uma forma de criar um espaço onde todos pudessem se sentir seguros e em harmonia. No círculo de amigos, Jennifer era valorizada como alguém que sabia apoiar, ouvir e inspirar. Ela era chamada de a alma da festa, mas ao mesmo tempo, notava-se sua capacidade de ser profunda e séria quando se tratava de assuntos importantes. Ela sabia encontrar um equilíbrio entre leveza e profundidade, diversão e seriedade. Era isso que a tornava versátil na comunicação. Era interessante estar com ela tanto em conversas descontraídas quanto em debates sérios. Jennifer encontrava inspiração na literatura, no cinema, na música. Ela amava na literatura clássica e a prosa moderna. Interessava-se por psicologia e filosofia. Em suas anotações,
é possível encontrar referências a diferentes camadas culturais, de mitos antigos a imagens cinematográficas contemporâneas. Isso mostrava a amplitude de suas visões e a capacidade de combinar diferentes fontes de inspiração em um quadro completo. Para Jennifer, era importante permanecer fiel a si mesma. Ela não buscava um sucesso externo ostensivo, interessava-se mais pela realização interior. Ela acreditava no valor da sinceridade e da honestidade, e acreditava que essas qualidades formam a base de qualquer personalidade. Sua vida foi um exemplo de como é possível unir a criatividade com responsabilidades práticas, a profundidade emocional com a capacidade de agir. Assim, a biografia de Jennifer Dulos é a história de uma mulher que conseguiu combinar diferentes papéis: filha, amiga, mãe, escritora e inspiradora. Seu caminho foi repleto de busca por harmonia, sinceridade e do desejo de tornar o mundo ao seu redor um pouco mais luminoso. À medida que maio de 2019 se aproximava do fim, Connecticut estava mergulhado na já familiar atmosfera de primavera. O sol da manhã atravessava as copas das árvores, os ônibus escolares avançavam lentamente pelas ruas e a vida no subúrbio de New Canaan seguia seu ritmo tranquilo. Para Jennifer Dulos, aquela manhã parecia como centenas de outras anteriores. Seus filhos corriam para a escola, a casa estava cheia de vozes e passos já conhecidos. Parecia que mais um dia comum, cheio de tarefas e preocupações, estava por vir. Ninguém suspeitava que justamente aquele dia se tornaria o momento em que a vida da família mudaria para sempre. Jennifer conversava com amigos, resolvia questões cotidianas, fazia planos. Ela trocava mensagens em aplicativos, discutia a organização do fim de semana, falava sobre o futuro. Não havia nenhum sinal de alarme em suas palavras, nenhum indício de que algo terrível pudesse acontecer. Foi assim que seus entes queridos mais tarde se lembrariam dela, como uma mãe cuidadosa e uma mulher cuja vida parecia ser cheia de alegrias simples. O dia 24 de maio começou para Jennifer levando seus filhos à escola como de costume. Ela lhes deu um beijo de despedida, desejou-lhes um bom dia e voltou para casa em seu carro. Câmeras de segurança registraram seu carro entrando na garagem. Foi a última vez que alguém a viu. Depois disso, houve silêncio. O telefone parou de atender, as mensagens ficaram sem resposta e ninguém mais respondia aos e-mails. Para uma pessoa conhecida por sua pontualidade e atenção aos filhos, tal desaparecimento parecia inacreditável. No início, a preocupação parecia leve, quase banal. Amigos ligaram pensando que talvez ela estivesse atrasada ou tivesse esquecido o telefone em casa. Mas as horas passaram, e cada minuto só aumentava na ansiedade. Jennifer tinha compromissos, encontros, responsabilidades, e sua ausência parecia antinatural. Ela nunca se permitia desaparecer sem uma explicação, especialmente considerando seus deveres como mãe. Logo ficou claro: não se tratava de um atraso acidental nem de um pequeno mal-entendido. Quando as crianças voltaram da escola e ficou evidente que a mãe delas ainda não estava em casa, a ansiedade atingiu o ápice. Para elas, a ausência dela tornou-se incompreensível e assustadora. Para amigos e familiares, foi um sinal de que a situação estava fora do comum. Uma mãe de 5 filhos não poderia simplesmente desaparecer assim, deixando-os sozinhos. Aquilo não fazia parte de seu caráter, nem de seus hábitos. Eles se lembravam de suas palavras sobre como era importante estar sempre presente para seus filhos, apoiá-los e ajudá-los. A ideia de que ela poderia ter ido embora voluntariamente parecia completamente impossível. Os amigos foram os primeiros a agir. Ligaram para conhecidos, verificaram lugares onde ela poderia estar, tentaram reconstruir a rota de suas atividades pela manhã. Mas todas as tentativas foram em vão. O telefone estava em silêncio, os cartões de crédito não foram utilizados, não havia nenhum sinal de atividade. Esse silêncio no espaço de informações aumentava a sensação de angústia. No mundo de hoje, onde cada passo deixa um rastro digital, um desaparecimento completo parecia antinatural. Por fim, foi feita uma ligação para a polícia. O relato do desaparecimento de uma mãe de 5 filhos provocou uma reação imediata. Os agentes entenderam que não se tratava de uma adolescente que poderia ter fugido de casa, nem de uma viajante aleatória. Era uma mulher que tinha todos os motivos para permanecer junto à sua família e levar uma vida normal.
Seu desaparecimento já parecia alarmante desde os primeiros minutos. A patrulha chegou à casa de Jennifer e começou uma inspeção. A cena dentro da casa era estranha. Parecia que a vida havia parado de repente. Roupas da manhã estavam deixadas na cozinha. Livros e cadernos estavam espalhados como se alguém estivesse com pressa. Havia um silêncio no ar, carregado de uma sensação de algo incompleto. As pessoas que entraram na casa descreveram essa sensação como pesada e opressora. Parecia sugerir que algo havia acontecido, mas ninguém sabia exatamente o que. As primeiras horas após o desaparecimento transformaram-se num fluxo caótico de ligações, discussões e suposições. Amigos relembravam suas últimas conversas com Jennifer. Alguém disse que ela parecia cansada, mas em geral, tranquila. Alguém mencionou que ela tinha planos para os próximos dias. Tudo isso apenas confirmava. Ela não tinha a intenção de desaparecer. Não era o seu estilo nem a sua escolha. Ela era sempre organizada, sempre sabia o que fazer e sempre mantinha contato. Enquanto a polícia registrava as primeiras informações, amigos e familiares sentiam que o tempo trabalhava contra eles. Cada minuto sem ela os deixava ainda mais ansiosos. Eles esperavam que fosse um engano, que ela estivesse na casa de uma amiga, que o telefone tivesse ficado sem bateria, que por algum motivo não conseguisse entrar em contato. Mas no fundo, sabiam que isso não era algo típico dela. Jennifer jamais deixaria seus filhos na incerteza. Aquele dia em New Canaan foi um ponto de virada. O subúrbio tranquilo, de repente, encontrou-se no centro de uma situação tensa. Os vizinhos espiavam pelas janelas, viam os carros da polícia em frente às casas e faziam perguntas. Rumores se espalhavam rapidamente. As pessoas cochichavam sobre o que teria acontecido, trocavam suposições e criavam teorias. A atmosfera da cidade tranquila deu lugar a uma expectativa angustiante. Mas, naquele momento, havia apenas uma coisa que importava: encontrar Jennifer. Para a família, os amigos e a polícia, o desaparecimento parecia um mistério insolúvel. As ruas estavam tensas, as pessoas tentavam ajudar, compartilhando qualquer informação que pudessem, mas ainda não havia nenhuma resposta. Foi o dia em que o desconhecido irrompeu na vida cotidiana. O dia em que a mãe de 5 filhos desapareceu depois de sua rotina matinal, e todo o seu rastro se perdeu. O dia que marcou o início de uma longa cadeia de acontecimentos que mudaria a vida de muitos. Havia apenas a constatação do fato. Jennifer Dulles havia desaparecido. E foi nesse vazio que nasceu a pergunta central, uma pergunta que ecoaria por meses. O que aconteceu naquelas horas em que o mundo perdeu seu rastro? A investigação sobre o desaparecimento de Jennifer Dulles começou imediatamente. Nas primeiras horas depois que a polícia recebeu a denúncia, ficou claro que este era um caso fora do comum. Os agentes compreenderam que não se tratava de um caso típico de desaparecimento de um adulto, em que a pessoa retorna sozinha depois de algum tempo, mas de uma situação em que circunstâncias muito mais perigosas poderiam estar envolvidas. A casa em New Canaan tornou-se o ponto de partida da investigação, e foi ali que foram encontradas as primeiras evidências perturbadoras, que mais tarde fariam os detetives pensarem na versão mais sombria do que estava acontecendo. Durante a inspeção da casa, a atenção foi atraída para manchas estranhas na garagem. À primeira vista, poderiam parecer marcas aleatórias, mas peritos experientes imediatamente notaram sua natureza suspeita. Amostras foram coletadas e enviadas para análise. Quando os resultados do teste de DNA chegaram, não havia dúvida. Era o sangue de Jennifer. Além disso, outros vestígios foram encontrados na casa, indicando que algo violento havia ocorrido ali. Para os investigadores, isso foi um sinal alarmante. A possibilidade de uma saída voluntária estava praticamente excluída. O exame posterior das evidências apenas reforçou a sensação de que uma tragédia havia acontecido. Foram encontradas evidências na cozinha que indicavam uma tentativa de limpeza das superfícies. Os especialistas observaram que alguém havia tentado cuidadosamente esconder as provas lavando-as, mas ainda havia deixado para trás vestígios biológicos sutis. Esse fato causou uma forte impressão na polícia. Indicava que a pessoa na casa havia tentado deliberadamente encobrir as evidências do que tinha ocorrido.
O ponto-chave foram os dados das câmeras de vigilância instaladas perto da casa e ao longo das estradas. Os investigadores analisaram cuidadosamente horas de gravações, reconstruindo a cronologia dos acontecimentos. Foi então que notaram um carro que se assemelhava de forma impressionante ao carro do marido de Jennifer, Fotis Dulos. As imagens mostram o veículo aparecendo na área e, mais tarde, registrando-se seu deslocamento até pontos onde, posteriormente, seriam encontrados estranhos sacos de lixo. Esse material tornou-se o ponto de partida na cadeia de provas que levava ao principal suspeito. Os detetives logo estabeleceram que, na noite do mesmo dia em que Jennifer desapareceu, alguém estava jogando sacos de lixo em contêineres de rua em diferentes áreas de Connecticut. A princípio, isso poderia parecer uma ação rotineira, mas as câmeras de vigilância registraram detalhes importantes. Objetos com vestígios do sangue de Jennifer, pertences dela e outras provas foram posteriormente encontrados nesses sacos. Entre eles havia roupas cortadas, esponjas com vestígios de sangue e toalhas manchadas de sangue. Especialistas confirmaram que as amostras de DNA encontradas coincidiam com o DNA de Jennifer. O quadro tornava-se cada vez mais assustador. O momento mais chocante foi que as imagens das câmeras, assim como o horário em que os sacos foram descartados, apontavam para o envolvimento direto de Fotis. As gravações mostram como ele e sua acompanhante, Michelle Troconis, param em lixeiras e se livram do conteúdo. Esses registros se tornaram alguns dos principais na investigação. Ficou óbvio para os investigadores que não se tratava de uma viagem aleatória ou de uma ação rotineira. Diante deles, desenrolava-se uma tentativa cuidadosamente planejada de encobrir rastros. Paralelamente, foram analisados depoimentos de testemunhas. Vizinhos recordaram ter ouvido sons estranhos na área da casa de Jennifer no dia de seu desaparecimento. Alguns afirmaram ter visto movimentações incomuns de carros. Cada pequeno detalhe foi registrado, verificado e comparado. Juntos, esses detalhes formaram um quadro em mosaico que indicava que alguém do círculo íntimo de Jennifer estava envolvido no desaparecimento. Atenção especial foi dada ao carro de Jennifer, um Chevrolet Suburban. O veículo foi encontrado mais tarde, abandonado em um parque perto da casa. Para a polícia, isso parecia uma tentativa de encenar uma saída voluntária ou de desviar a investigação. No entanto, a análise do local do carro e a ausência de sinais dos pertences pessoais de Jennifer dentro dele indicavam o contrário. Ela não saiu voluntariamente. O carro fazia parte de um plano destinado a confundir a investigação. Um estudo minucioso dos rastros digitais trouxe novas pistas. Os investigadores verificaram dados telefônicos, geolocalização e atividade de cartões bancários. Descobriu-se que, desde a manhã de 24 de maio, o telefone de Jennifer havia parado de se registrar na rede e seus cartões não estavam mais sendo usados. Ao mesmo tempo, os dados indicavam que Fotis e sua acompanhante estavam se deslocando por rotas que coincidiam com os pontos onde as evidências foram encontradas. Essas coincidências eram precisas demais para serem atribuídas ao acaso. As perícias continuaram a trazer novos resultados. Misturas de DNA na cozinha também continham material genético de Fotis. Isso se tornou o argumento decisivo para a investigação. A presença do marido na casa no momento crítico foi cientificamente confirmada. Para a polícia, isso era uma prova irrefutável de que ele poderia ter estado envolvido no desaparecimento. Cada novo detalhe da investigação tornava-se um elo na corrente que, de forma inexorável, levava ao principal suspeito. O quadro parecia cada vez mais sinistro. Um plano cuidadosamente elaborado, tentativas de encobrir vestígios, descarte de provas. A investigação compreendeu que um caso estava se desenrolando diante de seus olhos, no qual não havia um simples desaparecimento. Por trás dele estava uma ação meticulosamente planejada. Por fim, a polícia deu um passo decisivo. No início de junho de 2019, Fotis Dulos e sua namorada Michelle Troconis foram presos. Inicialmente, eles foram acusados de destruição de provas e obstrução da investigação. Esse momento tornou-se o clímax das primeiras semanas da investigação. Para o público foi algo chocante. Um empresário bem-sucedido, conhecido em certos círculos, de repente se viu no centro de um caso de grande repercussão. A opinião pública acompanhou os desdobramentos com tensão.
percebendo que aquilo era apenas o começo de um longo caminho para solucionar o mistério do desaparecimento de Jennifer. Descobertas chocantes, perícias e gravações em vídeo indicavam que a pessoa envolvida no desaparecimento era alguém que um dia havia sido a mais próxima de Jennifer. A atmosfera de incerteza se adensava, mas mesmo então já estava claro. À frente, havia um longo processo de busca pela verdade e de luta por justiça. O tribunal de Jennifer Dulos tornou-se o cenário de um dos julgamentos mais midiáticos e intensos da história de Connecticut. Centenas de repórteres, dezenas de câmeras de televisão e a atenção constante do público transformaram cada audiência em um evento nacional. Ficou claro desde o início que não se trataria de um julgamento simples sobre um crime, mas de um drama jurídico com elementos de tragédia pessoal, comoção pública e perguntas que nem todos jamais teriam resposta. A primeira audiência concentrou-se na ordem de restrição contra Fotis Dulos, o principal réu. Sua equipe de defesa tentou retratá-lo como um empresário e pai injustamente acusado, que supostamente estaria sendo vingado por sua ex-esposa e pela família dela. Os promotores, por outro lado, pintaram o retrato de um homem frio e calculista, para quem a ambição pessoal e o medo de perder o controle eram mais fortes do que o bom senso. A atmosfera no tribunal era tensa, os repórteres se agarravam a cada palavra, e as famílias de ambos os lados do corredor tentavam conter as emoções. A audiência contou com depoimentos de testemunhas, especialistas e policiais. Atenção especial foi dada às imagens de câmeras de vigilância que mostravam Fotis e sua acompanhante Michelle Troconis, descartando sacos do que pareciam ser roupas e objetos manchados com marcas marrom avermelhadas. Os promotores enfatizaram com cuidado, mas de forma firme, que, embora o corpo de Jennifer nunca tenha sido encontrado, as evidências indicavam que ela não poderia ter sobrevivido. No entanto, o julgamento não seguiu de maneira linear. A defesa de Dulos utilizou ativamente todas as oportunidades para semear dúvidas. Os advogados argumentaram que a promotoria estava construindo um caso sem corpo, que as provas eram circunstanciais e que todas as conclusões da investigação se baseavam em suposições. Eles insistiam que Jennifer poderia ter desaparecido por conta própria e que Fotis e sua namorada haviam sido transformados em culpados convenientes. Esse argumento encontrou eco em parte do público, mas para a maioria das pessoas essa versão parecia improvável. A situação mudou drasticamente em janeiro de 2020. Nesse momento, a investigação havia reunido novas provas e apresentado acusações mais graves contra Fotis: homicídio e sequestro. Ele foi preso novamente, e essa notícia explodiu nas manchetes das maiores publicações americanas. Parecia que o julgamento estava prestes a alcançar seu clímax. Mas, alguns dias depois, ocorreu um acontecimento que virou completamente o rumo do caso. Em 28 de janeiro de 2020, Fotis foi encontrado inconsciente em sua casa. Ele havia tentado cometer suicídio. Seu estado era crítico. Ele foi hospitalizado. Médicos lutaram por sua vida durante vários dias, mas seus esforços foram em vão. Em 30 de janeiro de 2020, Fotis Dulos morreu. Para muitos, isso foi um choque. O tribunal perdeu o principal réu, e a família de Jennifer perdeu a oportunidade de ouvir uma confissão ou ver um veredicto justo. A morte de Fotis deixou muitas perguntas sem resposta. Ele nunca admitiu culpa, e seus advogados continuaram a afirmar que ele era uma vítima de uma condenação injusta. Para a família de Jennifer, esse foi mais um golpe. Eles esperavam que o julgamento ao menos os aproximasse da verdade, mas em vez disso receberam o vazio e ainda mais mistérios. Enquanto isso, a atenção pública voltou-se para Michelle Troconis, a mulher que havia permanecido ao lado de Fotis durante toda a investigação e que era acusada pelos promotores de ser cúmplice. Seu papel no caso tornou-se objeto de intensos debates. A acusação afirmava que ela havia ajudado a destruir provas e participado conscientemente do encobrimento do crime. A defesa insistiu que ela só havia sido involuntariamente envolvida na situação e que havia seguido cegamente o homem com quem vivia. Foram necessários anos para que o caso chegasse a um julgamento completo. Só no início de 2024, o julgamento contra Troconis ganhou os holofotes. As audiências no tribunal mais pareciam uma série de drama.
Os jurados ouviam gravações de interrogatórios, exames periciais, analisavam fotografias e depoimentos de testemunhas. O mais chocante eram as imagens das câmeras de segurança mostrando Michelle dirigindo pela cidade com fotes, se livrando de sacos com coisas. Os promotores alegaram que essas imagens eram uma evidência direta de sua participação no encobrimento do crime. Em março de 2024, após um julgamento de 8 semanas, o júri proferiu seu veredito. Michelle Troconis foi considerada culpada em 6 acusações ao mesmo tempo: conspiração para cometer assassinato, destruição e ocultação de provas, e obstrução da justiça. A notícia se espalhou instantaneamente pelo país. Para muitos, foi o primeiro verdadeiro senso de justiça em um caso que durara quase 5 anos. Mas as emoções não terminaram ali. Em 31 de maio de 2024, o juiz Kevin Randolph anunciou o veredito. Michelle foi condenada a até 20 anos de prisão, dos quais deverá cumprir 14 anos e meio, seguidos por 5 anos de liberdade supervisionada. Para os promotores, isso foi a confirmação de que seu papel na tragédia não foi acidental, mas deliberado. Para a defesa, foi uma decisão severa, mas esperada. Nesse dia, os filhos de Jennifer estavam presentes no tribunal. Pela primeira vez, eles se dirigiram abertamente à ré e lhe contaram sobre sua dor. Um dos filhos chamou Michelle de pessoa má e enfatizou que o mais doloroso para eles era a incerteza, porque nunca descobriram onde estava sua mãe. Essas palavras soaram como uma sentença muito mais pesada do que a legal. Assim terminou o julgamento que durou muitos anos e se tornou um símbolo de como uma tragédia pode destruir muitas vidas. A morte de Fortes privou a sociedade de uma resposta à principal pergunta: o que exatamente aconteceu com Jennifer naquele dia fatídico? E a sentença de Michelle Troconis foi uma tentativa de se aproximar da justiça, embora para a família da vítima isso jamais possa substituir a perda. O julgamento deixou uma sensação de amargura e incompletude, pois o mais importante é que o corpo de Jennifer nunca foi encontrado.